Olá, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal, semana de número 2. Lembrando sempre que às terças-feiras nós não temos nenhum post com o respectivo áudio. Nós temos esse bate-papo entre eu e o professor Tanguy Bagdadi, trocando impressões sobre a semana, falando um pouco sobre tudo o que aconteceu. É mais uma oportunidade de aculturá-lo, de mostrar a relevância da economia, mostrar que a economia se sobrepõe a todas essas questões políticas menores. É isso, Tanguy? Isso, é a segunda oportunidade que você tem, segunda chance. Porque eu tenho que insistir, cara. Você é uma pessoa Vai ter que difícil insistir, e sinta-se amado, sinta-se querido por eu estar ainda insistindo e não ter desistido de você. Tá bom, É tô uma sentindo oportunidade maravilhosa. Lembrando sempre que o Petit Jornal é uma parceria nossa com o Clipping CACD. O Clipping CACD que tem um foco específico na preparação do concurso de admissão à carreira diplomática, e nós aqui no Petit não temos um foco muito mais em atualização e debate dos temas do dia a dia. Bom, Tanguy, fala aí, como é que foi a semana? Foi boa? Correu tudo bem? A semana foi agitada e foi uma semana de esperança, porque eu ouvi dizer que o dólar está convergindo aí para eu poder levar minha filha para Disney. É mesmo? O que está acontecendo com o dólar aí? Vai baixar? Vai subir? Tem que comprar dólar agora? Como é que eu faço? Primeiramente, eu tô muito surpreso em saber que você tem vontade de levar a sua filha pra Disney. Vou levar, vou Nada levar. como uma pessoa virar pai Isso. para efetivamente ter esse tipo de desejo, esse tipo de Isso. sonho. E para isso eu preciso de dólar. Você precisa de dólar, né? Isso, corta a historinha e vamos pro dólar. Tá, o dólar ele tem sofrido uma forte depreciação na realidade em relação ao real. O real tá ganhando força em relação ao dólar e existem vários fatores que explicam isso. A gente tem de um lado os Estados Unidos, que não estão realizando a política monetária contracionista, o aumento de juros que se esperava no início do ano, que havia sido precificado no início do ano. Além disso, lá fora, depois do Brexit, existe a perspectiva de que os estímulos europeus, os estímulos monetários sejam mantidos por mais tempo. Afinal, a gente está falando de um ambiente de mais liquidez do sistema financeiro internacional, o que tende a valorizar as moedas dos países emergentes. Mais um fator ainda externo, o preço das commodities, que deu uma recuperada e sempre melhora a cotação dos países exportadores de commodities, como é o caso do Brasil. No fronte interno, a gente está falando de um Banco Central que semana passada mostrou que vai focar no centro da meta em 2017 e que, se necessário for, vai manter a taxa de juros alta por mais tempo para que esse objetivo seja alcançado. É interessante que muitas vezes o simples fato de você dizer que algo vai acontecer já leva o mercado a se movimentar e a buscar aquela nova situação de equilíbrio, entendeu? E eu também dei uma lida dizendo que os exportadores estavam preocupados que a moeda estava sofrendo variações e tal, porque estavam reclamando que o real estava muito desvalorizado, mas os exportadores estavam felizes. E que o resultado tinha sido bom, o resultado da balança comercial. Faz sentido ou não faz sentido nenhum? Olha, faz sentido. O resultado da balança comercial divulgado no final da última semana é o melhor resultado semestral desde 1989, mas ele não há muito motivo para se comemorar, porque a gente teve uma queda forte de quase 6% das exportações e um desabamento das importações de quase 30%. Como há uma tendência do real continuar se fortalecendo em relação ao dólar nos próximos meses, claro, se não surgir nenhum fato novo, se não acontecer nada fora do previsto, a tendência é que esses resultados comerciais sofram um pouquinho e que a gente acabe não tendo resultados tão expressivos como esperava-se no primeiro semestre. Agora, uma coisa interessante é que a semana foi muito agitada em termos de terrorismo. Terrorismo, o que teve mais repercussão, mais divulgação foi o atentado no aeroporto de Istambul, no aeroporto da antiga Constantinopla. E eu queria saber um pouco da sua análise, o que está acontecendo, por que está tendo tanto atentado terrorista nessas últimas semanas. Duas coisas que você falou que me chamaram a atenção. Primeiro, que você falou que a última semana foi muito agitada, mas na verdade, se a gente for voltar um pouquinho mais, a gente vai perceber que o último mês foi muito agitado. E o último mês ele coincide exatamente com o Ramadã. Você faz alguma ideia do que seja Ramadã? Eu não faço nenhuma ideia. Na realidade eu faço, mas está no roteiro que eu não faço. Então eu estou dizendo para você que eu não faço, então me explica. Então por sua favor. resposta é que você não faz. Não faço. Então eu vou te explicar o que é o Ramadã. Ramadã é um mês sagrado dos muçulmanos, Certo. que é um mês de reflexão em que os muçulmanos eles deveriam pensar na sua condição como muçulmanos. É um período que eles fazem jejum ao longo do dia, é um período no qual eles ficam com as suas famílias, e é um período que normalmente é muito devotado à religião. No entanto, o Estado Islâmico, não apenas o Estado Islâmico, Al-Qaeda também, acabaram passando uma declaração afirmando que esse Ramadã agora deveria ser um período no qual os muçulmanos deveriam agir em nome da sua fé, mesmo que por meio da violência. Deveria ser um Ramadã, então, jihadista? Um Ramadã jihadista, que aliás leva a gente para um segundo termo importante, que é a ideia da jihad. A jihad, ela, tradicionalmente, ela é conhecida como a Guerra Santa,
O que não necessariamente também, o jihad, na verdade, o termo em si, significa muitas vezes um trabalho também de introspecção, um trabalho de pensamento religioso e tal. E o último mês, no entanto, ele foi o mês do Ramadã. O Ramadã começou no dia 6 de junho e foi um período muito intensivo de atentados terroristas, talvez por essa recomendação de que todo mundo que se identifica com essa visão mais radical do Islã deveria agir exatamente agora. E a segunda coisa que você chamou que me chama a atenção é que você disse que o que mais chamou a atenção foi o atentado em Istambul. Sim, sim. O atentado em Istambul, eu sei que é horrível comparar a quantidade de mortes, né, comparar tragédias e tal, mas o atentado em Istambul foi violentíssimo, foram mais de 50 mortos, 200 e tantos feridos. Nossa, é muita gente. É muita gente, mas se você for comparar, por exemplo, com o atentado que aconteceu em Bagdá no domingo, foram 140 mortos, de uma só vez. É uma quantidade incontável de feridos num país já completamente alquebrado. Então, eu acho que esses dois elementos mostram aí exatamente que o último mês foi muito violento, foi muito brutal em termos de atentados, e atentados que aconteceram no mundo inteiro. Não foram atentados que aconteceram somente na Turquia, ou atentados que a gente viu, como eu estou falando agora, no Iraque, foram atentados que aconteceram também em Bangladesh, aconteceram na Somália, aconteceram em diversos lugares da África, exatamente porque houve uma intensificação da ação terrorista ao longo do último mês. A expectativa que a gente tem é que agora, com o fim do Ramadã, vai acabar amanhã, vai acalmar um pouco. A tendência é que acalme um pouco, porque parece, a gente tem a impressão de que houve uma certa concentração de atentados ao longo desse período. Pensando que até mesmo pessoas que não têm exatamente uma ligação direta com o jihadismo internacional, com o extremismo internacional, também fizeram atentados, como foi o caso do atentado em Orlando, né, na boate LGBT. São pessoas que muitas vezes são aquelas chamadas de lone wolves, né? São os lobos solitários. São pessoas que foram influenciadas pelo Estado Islâmico de alguma maneira, viram vídeo e acabaram recebendo essa influência e agem por conta própria. Muitas vezes são pessoas que não tiveram contato com ninguém do Estado Islâmico, mas se sentem influenciadas, se sentem atraídas e querem agir de alguma forma. É interessante que muitas vezes as pessoas colocam até um pouco da sua frustração, né? Deve dar um certo sentimento de poder, não sei, muitas vezes o que motiva esses lobos solitários a atuar dessa forma. Normalmente são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de inserção na sociedade. De relacionamento. Então, não somente de relacionamento, mas até em termos identitários, né? São pessoas que muitas vezes são imigrantes, que chegaram a determinada sociedade e não conseguiram se encaixar e não conseguem entender os valores daquela sociedade e acabam, portanto, recorrendo a atentados como esses. Mas percebo que são pessoas perigosíssimas, pelo fato de que um atentado, você não precisa de muita coisa para fazer um atentado terrorista com danos bastante grandes. Você pensa esse atentado, por exemplo, em Orlando, num país em que comprar armas é fácil, um lugar que é arm free, né? Então Sim. você não pode entrar com armas ali, então é difícil alguém reagir. A tendência é que o atentado ele chega a grandes proporções. Acho que a dificuldade que as pessoas têm hoje em realizar esse tipo de expediente não é muito grande, né? Você, tendo vontade, acho que você consegue até descobrir como faz bomba. Né? O acesso à informação ele é muito grande também. E tem uma coisa que contribui muito para isso, que é o fato de que os grupos terroristas hoje eles são ótimos em marketing. Então, não sei se alguém já teve a curiosidade, eu confesso que muitas vezes eu não tenho estômago para isso, mas você tem vídeos assustadores do Estado Islâmico mostrando como é que você faz determinadas coisas que normalmente você não teria informação. E eles são bons exatamente na produção dos vídeos, então isso acaba influenciando muitas pessoas mundo afora. E às vezes pessoas que você muitas vezes julga como normais, pessoas que estão no seu convívio diário que estão acima de qualquer suspeita. Basta a gente ver a quantidade de atentados que acontece, e depois que o atentado acontece, você entrevista os vizinhos e fala assim, nossa, mas eu nunca imaginei que ele poderia fazer isso. Mas aquilo que acontece de forma mais particular é um insondável, a gente não tem como imaginar e é muito perigoso. Legal. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Eu também estou satisfeito. Gente, agradeço muito a atenção de vocês, um abraço e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.